começar nosso bloco, vou te oferecer um brinde pra gente. Oba! Tá? E vamos brindar o sucesso do nosso programa e nosso público que tá em casa assistindo, né? É sucesso. Nívia, nesse bloco é um bloco polêmico porque a gente vai tocar naquilo que marcou muito, né? Marcou você, marcou seus amigos, familiares, que foi a dependência química. E ela chegou a fundo do poço mesmo, né? Assim, na realidade começou com um cigarro, né? Eu era adolescente, com álcool. E a coisa foi evoluindo, né? Foi progredindo. E chegou a um patamar da minha vida que eu já não fazia mais nada a não ser usar droga, né? E nisso eu deixei minha família muito triste, né? Saí de casa, ficava sumida durante muito tempo. E só veio acarretando, me limitou na faculdade, né, quando eu entrei. Então assim, eu perdi muitas oportunidades por causa do uso da droga em si. Né? Chegou um tempo que eu não fazia mais nada, eu já não estava conseguindo nem estudar, porque o tempo que eu tinha era simplesmente para usar droga. Quando eu comecei a usar, eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então você usava escondido e ninguém sabia, né? Isso. Tá. Ainda dava pra esconder, né? Ainda dava pra esconder, mas depois você vai... O negócio toma uma proporção tão grande que você perde o controle da situação. Que tipo de droga você usou com 13 anos, Diva? Usei, mas foi álcool mesmo e cigarro. Com 13 anos? Com 13 anos. Quando você caiu na parte de ervas, produtos químicos... Aí eu já tava com uns 16 anos. Nossa, muito precoce, muito nova. Aí também já foi assim, foi de uma vez. Foi maconha, foi cocaína, foram drogas sintéticas, né? E chegando ao mais devastador de todos, que é o crack, né? O que leva uma menina de classe média alta, de uma família boa, de uma excelente educação, que eu conheço sua mãe, seus pais, a entrar no mundo da droga? Curiosidade, na realidade curiosidade, porque eu tinha amizades, convivia com amigos que usavam, mas eles mesmos assim, evitavam usar próximo a mim, sempre mantinha aquele respeito, né? E eles falavam, não, a pequena não, deixa a pequena fora. Mas eu em si, por causa dessa liberdade sem limites, né, dessa falta de disciplina, para mim foi a falta de disciplina, eu classifico como isso, que me levou ao uso excessivo da droga, ou até mesmo a experimentar, aquele conhecimento de querer conhecer as coisas. Se alguém chegar pra você hoje e falar que foi uma má influência ou uma má educação familiar, você não concorda? Não foi, pelo contrário, minha mãe, meu pai, minha família sempre foram pessoas muito centradas, até porque não existe nenhum caso de dependência química na minha família, a não ser eu mesmo. Então, assim, a dependência foi mesmo curiosidade. A responsabilidade do uso foi totalmente minha. Não sabia que poderia chegar a esse extremo, né? A perda do controle, a perda do caráter, né? E quando foi que Nívia percebeu que ela precisava de ajuda? Eu percebi foi quando eu voltei a morar com minha família. Um tempo depois que eu estava morando aqui, mais ou menos um ano e pouco. E assim, as pessoas já tinham me dito, Nívia, cuidado, meus amigos sempre falavam, minha família, minha mãe conversava muito comigo, mas eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. E não queria admitir que aquele problema existia pra mim. Eu sempre fui dona da minha vida, então eu achava que eu poderia controlar. Só que chegou uma fase assim da minha vida e eu não quis admitir, até o último instante eu não admitia que eu precisava. Mas chegou uma fase da minha vida que eu não tinha mais vida social, a minha vida era em prol do uso da droga. E foi quando eu virei pra minha mãe sempre falava, minha filha, você tá precisando de ajuda? E eu falava bem assim, não mãe, não tô precisando não, quando você precisar você me fala, tá? Eu tô aqui pra te ajudar. Aí um dia eu virei pra ela e falei simplesmente, mãe, se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer de novo. As pessoas que mais sofreram com isso foram a minha família, as pessoas que me amam, que estavam mais próximas. Nívia, é muito mais fácil você conseguir droga do que conseguir apoio pra sair dela?
Muito mais fácil, né? Porque, assim, minha mãe, ela precisou de muita ajuda, ela procurou algumas comunidades, mas foram raras as pessoas que ela conseguiu apoio, assim, que ela conseguiu... Eu lembro, assim, de fatos que marcaram muito, assim, pra mim, que te conheço, de cenas, pedir 50 centavos, R$1, entendeu? Então, pra mim foi um choque muito grande, eu não queria aceitar. Eu não queria te ver daquele jeito, entendeu? Me abalei. A vida, muitos amigos meus falavam isso comigo. Nossa, Nívia, você tem tudo para crescer na vida, o que você está fazendo aí? E eu queria sair daquela situação. Eu sabia que aquilo não era meu, assim, mas o vício, a compulsão, a obsessão pela droga, estava totalmente desenfreada. Isso não aconteceu só comigo, né? Existe hoje várias pessoas, inclusive hoje aqui na nossa cidade tem um centro de reabilitação, no qual também presta serviço para eles e como voluntária. Né? Então, assim, a gente vê que hoje está se abrindo as oportunidades para as pessoas saírem das drogas, né? Porque eu falo para você, existe vida após a droga. Existe, sim. As pessoas que estão em casa devem ter nesse momento pessoas que usam drogas, pessoas que são viciadas e mães que têm filhos viciados, pais. E geralmente as pessoas não aceitam. Por exemplo, uma pessoa que está assistindo agora essa entrevista, ele usa droga e ele não aceita que ele é viciado. Eu queria que você falasse, olhando para nossa câmera, essa pessoa que está em casa, por que essa pessoa que está lá, que usa droga, e ele precisa aceitar que ele é um dependente químico, que ele precisa de ajuda? Então, o que eu digo é o seguinte: a gente só consegue resolver um problema se a gente conseguir identificar ele. Primeiro eu tenho que detectar que existe um problema em mim, né? Como uma pessoa que está em casa, alguém que tem esse problema, ou familiar de alguém, as pessoas primeiro elas têm que admitir que existe um problema, né? A dependência química ela é uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, não foi baseado, foram feitas pesquisas, foram estudadas a anatomia do corpo, a necessidade fisiológica que leva um usuário, a um dependente, a essa perda de controle. E eu queria finalizar com você deixando uma frase, tá? E eu quero que você me explique ou resuma pra mim o que é ficar do avesso. Ficar do avesso é você simplesmente explanar as coisas boas e as coisas ruins da sua vida e fazer com que isso se monte num quebra-cabeça mostrando como você é hoje, né? Tudo de bom que você tem, tudo de ruim, conflitos. Ficar do avesso na realidade é você explanar o que está dentro de você para as pessoas que estão em casa assistindo. Nívia, beijão. Obrigado. Obrigada. Adorei, foi muito bom. Ótimo. E o pessoal de casa vai ficar com gosto de quero mais, porque a gente vai voltar só na próxima semana. Beijo pra todo mundo. E tchau. Um abraço, hein?